Olá, minha querida amiga, meus queridos amigos que estão estudando a Palavra de Deus. Hoje nós vamos para o último comentário da nossa série 4 princípios para o entendimento das profecias para o tempo do fim, Daniel e Apocalipse. E eu creio que este princípio é o mais importante de todos, porque se o estudante da Bíblia ele entende a ordem dos livros de Daniel e Apocalipse, a sequência, a progressão destes livros, ele terá mais facilidades, terá a sua mente iluminada para o entendimento dessas profecias do fim do fim. Então nós temos alguns versos hoje, 2 versos também, 2 contextos de versos muito importantes, e vamos orar primeiramente. Pai de amor que estás no céu, nos ajuda agora, Senhor, nos ilumina para entendermos as profecias do fim do fim. Te pedimos humildemente por Jesus Salvador. Amém. Meus queridos irmãos, nos episódios anteriores nós comentamos sobre 2 profecias de tempo profético que adentram, que chegam no início do tempo do fim. A primeira são os 1260 anos, que chegam até 1798, que é a ferida mortal, o início do denominado tempo do fim. E a segunda é a profecia, a grande profecia das 2300 tardes e manhãs, que chega no início da expiação e do juízo, que é em 1844, quando Jesus adentra ao Santíssimo. Hoje nós vamos mencionar algumas datas que aparecem no contexto do fim do tempo do fim. E peço que vocês abram suas Bíblias agora no livro de Daniel, capítulo 12. Nós vamos ler os versos 11 e 12 para que vocês conheçam essas datas aqui na Bíblia e depois nós vamos falar um pouco sobre eles. Verso 11 nos diz assim: concluído depois de abolido o culto contínuo que mediante a apresentação do holocausto diário e a abominação assoladora, o terrível sacrilégio for estabelecido no templo, transcorrerão ainda 1290 dias. Bem-aventurado que aguarda e chega aos 1335 dias. Meus queridos, para entendermos este contexto, nós temos que entender, primeiramente, todo o contexto do capítulo 12, que o próprio título nos diz que se refere ao final dos tempos. Então, no capítulo 12, logo no verso 1, já diz que haverá uma tribulação e opressão como nunca houve desde o início das nações até então. Você já vê que isso não ocorreu ainda, então é um evento futuro. E o livro segue descrevendo o fim do tempo do fim. Você entende que já passou das profecias passadas, já passou de 1798, já passou de 1844, e o livro progride, o livro de Daniel, assim como o livro de Apocalipse, você verá daqui a pouco, ele progride na história para o tempo em que Jesus vai libertar o seu povo, para o tempo realmente pós-decreto dominical, certo? Pós-abominação desoladora, que nós já estudamos. Então, também no verso 7, ele menciona, e aqui é necessário sabedoria, porque ele menciona de maneira profética os 1260 anos. Por quê? Porque ele menciona de maneira profética, então, se está no contexto já do fim do fim. Porque o livro de Daniel é um livro selado, entende? E o Apocalipse, então, vai nos dar a revelação. Daniel insistiu, Daniel perguntou, e foi aberto para ele de maneira profética, mas já no fim do livro nós temos essas datas literais, escritas de maneira literais, que nós lemos agora, Daniel 12, versos 11 e 12. Então, para entendermos melhor o contexto dos 1290 dias e dos 1335, nós vamos agora também entrar em Apocalipse, capítulo 13, verso 5. Vá lá para Apocalipse, capítulo 13, verso 5, que nos diz assim: a besta foi concedida uma boca para pronunciar palavras arrogantes e blasfemas, e foi transmitida autoridade para realizar suas obras por 42 meses. 42 meses é uma maneira usual, até usada nas transações bancárias, certo?
que está no contexto do fim do fim. Por quê? Porque no Apocalipse 13, verso 3, se você estudar o contexto, você vai ver. Notei que uma das cabeças da besta parecia ter sofrido golpe de morte, contudo tal ferimento de morte foi curado. Então avançou aqui 1798 e avançou também em 1929, que é o início da ferida, da cura da ferida mortal, certo? E a ferida mortal vem sendo curada. Então, o livro vem avançando na história, no fim do fim, até chegar um momento em que vão dizer quem é semelhante à besta, quem pode guerrear contra ela. E aí ele descreve um período da supremacia papal de 1260 anos literais do tempo do fim. Meus queridos, essa supremacia papal vai se iniciar com o decreto dominical, como nós já mencionamos nos comentários passados. Meus queridos, aqui nós temos que ter sensatez. Diante de tudo que nós já lemos, os versos de Pedro, que nós entendemos a pressa do nosso Senhor Jesus Cristo voltar, não é possível que isso se refira a anos proféticos, certo? São dias, 1260 dias, 3 anos e meio. Como nós temos simbolismos passados de 3 anos e meio na Bíblia, vários simbolismos. Nós temos a época de Elias, em que não choveu por 3 anos e meio. Nós temos o Novo Testamento, o ministério de Jesus Cristo de 3 anos e meio. Então nós teremos também a supremacia papal do tempo do fim de 3 anos e meio, que terminará, que se inicia com o decreto dominical, se tornando mundial e se finaliza com a queda de Roma, a queda do poder papal, que é descrita também no livro de Apocalipse, na 5ª trombeta. Então, meus queridos, nesse momento se termina os 1260 anos de supremacia papal do tempo do fim. Mas esses anos passarão rapidamente. O Senhor protegerá o seu povo, e o seu povo terá pão e água, enquanto o mundo estará em caos. E as datas que nós mencionamos no livro que Daniel 12, os versos 11 e 12 nos mencionam. Os 1290 dias é a ressurreição especial. E eu quero ler um verso aqui da profetisa Ellen White para você, que trata da ressurreição especial. E os 1335 dias após, 45 dias após, 1335 dias, trata-se dos eventos da lei de Deus que aparecerá estampada no céu, que também é mencionada por Ellen White. Aliás, é esse verso que eu vou ler. E também trata do dia e a hora da volta de Jesus, que é o único segredo que o Senhor nosso Deus tem. Não revelou ainda, mas será revelado apenas para os fiéis que estiverem já salvos e selados, certo? Porque a graça já estará finalizada por ocasião desses eventos. Então, meus queridos, esses eventos, essas datas aparecem aqui na Bíblia. E você vai ver também na descrição os versos que nós comentamos aqui de Daniel e de Apocalipse, que tratam do fim do fim e que fica óbvio, fica claro pelo contexto, por tudo que nós já estudamos, pela ordem dos livros, pela sequência, pela progressão dos eventos, apesar dos simbolismos, nós não podemos negar. Quem tem familiaridade vai entende que a Bíblia ela é organizada. E por tudo isso que nós já estudamos, fica óbvio essas evidências que estamos mencionando, que estamos estudando aqui. Então eu pretendo continuar estudando e aconselho você a fazer o mesmo. E agora aqui o verso que eu mencionei de Ellen White, infelizmente não está aqui, está no telefone que eu estou gravando, mas eu vou colocar na descrição para vocês, na descrição desse vídeo, o verso de Ellen White, no qual ela menciona a ressurreição especial e esses eventos que ocorrerão no fim do fim. Então, finalizamos agora essa série, esses 4 princípios. Siga firme estudando sua Bíblia, certo? E pesquise e entenda cada dia um pouco mais, estude em oração este livro, a Palavra de Deus, e também as referências das linhas teológicas que eu vou colocar aqui, a linha teológica que segue o raciocínio. Meus queridos, a profecia bíblica, ela tem o intuito de nos aumentar a fé e nos adiantar os eventos que irão ocorrer no futuro.
Então fica o meu apelo para que vocês não voltem para o passado e também não negligenciem o estudo das profecias, que é muito importante para manter a fé, para fortalecer a fé e, acima de tudo, para podermos dar uma prova, dar uma satisfação, uma prova da nossa fé na volta de Jesus. Que adianta a pessoa perguntar e você não ter o que falar, nós não temos o que falar. Então nós temos que estar preparados para dar a razão da nossa fé na volta de Jesus. E para isso requer conhecimento. O nome adventista é um nome do povo que aguarda a volta de Jesus. Então, aqueles que já são adventistas devem se fortalecer no estudo das profecias, principalmente as profecias do fim do fim, certo? É esse que é o intuito da palavra de Deus hoje. Esta é a verdade presente hoje. E aqueles que não são adventistas devem entregar a vida a Deus através do batismo, através da santificação também, e também estudar a profecia para estarem preparados para dar a razão da sua fé para as pessoas, porque as coisas vão de mal a pior, nós vamos enfrentar momentos difíceis, mas estaremos seguros em comunhão com o nosso Deus, debaixo das asas de nosso Deus. Então essa é a minha oração, para mim e para você. Que Deus te abençoe e até mais.